Minha igreja é a melhor igreja para se congregar. Será? Cuidado! Orgulho denominacional pode te afastar de Deus. Saudações a todos, mais um vídeo no canal Já Pra Bíblia, e hoje a gente vai abordar um tema muito interessante. Você já leu o versículo 9 e 10 do capítulo 5 de Apocalipse? Não? Então vamos ler comigo. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vou fazer uma pergunta retórica, apenas para você pensar. Nesse texto, você viu o nome de alguma denominação religiosa ou o nome do seu líder religioso? Certamente você não encontrou e jamais encontrará. Diante desse texto, eu vou fazer 3 perguntas que a maioria dos líderes religiosos não gostam de ouvir. E não é muito comum você ouvir esses líderes fazer essas perguntas de seus púlpitos. Uma pessoa que tenha crido e confessado que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e foi comprada com seu sangue e conduzida pelo Espírito Santo ao genuíno arrependimento e consequente conversão, pode ser salva sem se congregar em lugar nenhum? A resposta é absolutamente sim. Mas e se tal pessoa congregar no lugar errado aos olhos de alguém? Será salvo? Eu não tenho dúvidas disso. E se tal pessoa congregar aonde entende que é o lugar correto? Será salvo? Será apenas um dos milhares, um dos milhões de genuínos salvos em Cristo Jesus, mesmo que talvez não entenda o que representa adorar em espírito e em verdade. Veja, sabe por que eu tenho essa certeza que essas pessoas serão salvas? Porque a Bíblia dá essa segurança. Porque a salvação, ela é pela graça, por meio da fé. Não depende de homem, de obras, nem de obra nenhuma. É dom de Deus. A salvação é dada por Deus. É Deus quem salva. Nenhuma denominação, nenhuma congregação, nenhuma religião, nenhuma denominação tem a capacidade de te salvar. Entendeu? Quem disse isso foi o próprio Deus. A salvação é pela graça por meio da fé. Por acaso, você já leu o versículo 19 do capítulo 2 de 1 Timóteo? Não? Então, leia comigo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Observe, depois que eu compreendi a profundidade desse versículo bíblico, eu parei de julgar o destino das pessoas. Eu compreendi que só vai entrar no céu quem Jesus permitir. Só vai entrar lá quem de fato pertence a Jesus. Pouco importa o meu julgamento, o seu julgamento, pouco importa o seu tempo de pastor, pouco importa o nosso tempo como obreiros de Deus a serviço de sua obra. Isso não importa. A sua quilometragem a serviço da obra de Deus não te dá nenhuma prerrogativa, nem te credencia a discutir sobre essa matéria, que é exclusiva da soberania de Deus. E qualquer insistência nossa nesse assunto não passa de soberba ou de arrogância que é inerente à nossa natureza caída.
Agora, se alguém também não quer ir para o céu e quer ir para o inferno, aí é problema de cada um. Isso é decisão de foro íntimo de cada um. Aí é a pessoa e Deus que tem que se resolver. E ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, a salvação não depende com quem ou aonde você e eu congregamos, e sim única e exclusivamente do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sobre esse assunto, Deus nos dá uma aula espetacular de sua soberania. No primeiro livro de Reis, no capítulo 11, onde o povo de Israel foi dividido naquele episódio que envolveu Jeroboão. A partir daquela divisão, ou como muitos podem dizer, daquele racha, duas tribos permaneceram adorando a Deus no lugar correto, no lugar orientado por Deus para ser adorado, que era Jerusalém. No entanto, 10 tribos passaram a adorar a Deus fora de Jerusalém, portanto, fora do lugar orientado por Deus para ser adorado. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, em sua soberania, continuou considerando o povo todo como Israel. Embora o texto bíblico chame as 10 tribos de Israel e as outras duas que ficaram em Jerusalém de Judá e Benjamim. Veja, Deus amava tanto aquelas 10 tribos que estavam lhe adorando fora de Jerusalém, portanto fora de sua orientação, que preparou para ele 2 dos maiores profetas do Velho Testamento, Elias e Eliseu. E eles ministravam todos os dias no meio daquelas 10 tribos. Porém, eles eram profetas de Deus e estavam comissionados por Deus para atuarem daquela maneira. Eles tinham uma missão para ser desempenhada no cuidado das ovelhas do Senhor, aonde quer que elas estivessem. Preste atenção agora na maturidade da compreensão da soberania de Deus, que por muitos anos me faltou e certamente falta na cabeça de muita gente ainda. E muitos ainda morrerão sem ter essa maturidade, infelizmente. Maturidade essa que havia na mente do profeta Elias. No episódio que envolveu Elias e os profetas de Baal, eu te pergunto, quantas pedras Elias colocou no altar para representar o povo do Senhor? 12, 10 ou 2? Veja, se Elias tivesse colocado 10 ou tivesse colocado 2, Elias não seria nem um pouco diferente dos líderes religiosos que nós temos hoje em dia na atualidade. Elias, por exemplo, poderia ter dado uma lição de moral em todo mundo ali. Ele estava no meio das 10 tribos, ele poderia dizer, olha, vou colocar 10 pedras aqui para representar somente essas 10 tribos, porque afinal de contas eu sou profeta, estou aqui com essa turma e a gente é o povo, né, escolhido que está adorando aqui e nós somos o povo, a igreja mais perfeita, nós somos a igreja fiel e é isso aí, a gente vai ficar aqui, vou botar 10 pedras para representar a gente, tá? Aquele povinho que ficou lá em Jerusalém adorando, aquelas 2 tribos lá, são infiéis, são apóstatas, são desordeiros, deixa eles para lá. Não, ele não fez isso. Mas ele poderia também ter se enchido do orgulho dele e querer dar uma lição naquelas 10 tribos. Olha, vou colocar 2 pedras aqui, sabe por quê? Porque para representar os fiéis. Porque aqueles lá, aquele povo é batuta, povo fiel, tá lá em Jerusalém. Tô aqui, ó, sofrendo no meio de vocês, vocês são desobedientes, vou colocar só 2 pedras aqui para representar Judá e Benjamim, tá bom? Porque eles sim, eles são fiéis, eles são a obra de Deus, eles são a igreja de Deus, eles são os fiéis na terra. Elias não fez nada disso. Sabe o que Elias fez? Ele colocou 12 pedras, porque Elias, em sua maturidade espiritual, ele enxergava todo o povo como sendo um povo só. Do mesmo modo como Deus enxergava o povo todo de Israel, ainda que dividido. Abre a tua Bíblia aí e leia 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 e 31 e confere o que eu estou falando. A lição para nós que gostamos de pregar a Bíblia e, infelizmente, às vezes cometemos o erro de julgar o destino das pessoas é a seguinte:
Deus não mudou. Quando Deus olha para baixo, hoje, Ele vê uma igreja só, um só corpo, composto por todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, seu Filho, e estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Sejam judeus, sejam gentios, sejam membros congregados na igreja A, B, C, D, P, R, M, qualquer uma delas, ou nem estejam congregados em nenhuma destas. A grande verdade é que, infelizmente, para a desonra do nome do Senhor Jesus, esses mesmos membros, e eu estou incluído, estão hoje espalhados e divididos por milhares de denominações religiosas pelo mundo. No entanto, sabemos que toda essa estrutura religiosa construída pelos homens ficará aqui na terra quando Jesus voltar para buscar a sua amada igreja. Todavia, se fomos comprados pelo seu sangue, somos todos membros do seu corpo, ainda que neste mundo estejamos divididos por paredes e CNPJs criados por mãos de homens. E por fim, lembre-se, orgulho denominacional não só nos afasta de Deus, como também pode nos levar ao inferno. Obrigado por me acompanhar até aqui. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!